Quanto ao secretário de Estado, eu, com toda a honestidade, acho que ele estava um bocadinho mal preparado, enfim, se calhar, quer dizer, já tem mais que a obrigação de conhecer aqui as questões do Nabão, mas pareceu-me que estava um bocadinho mal preparado. Também é verdade que, infelizmente, há muitos episódios de poluição por esse país fora, e, portanto, também, por um lado, é natural que não saiba todos de cor, mas a verdade é que o tema tem sido colocado por diversas vezes. No caso do vice-presidente da APA já não é tão, enfim, digamos, está bastante tempo em funções e conhece bem, ou tem a obrigação disso, e sei que conhece bem a situação e os episódios que têm existido. Eu, digamos, não fiquei com a sensação que digamos que aquilo que foi transmitido foi que aquela intervenção fosse resolver as questões de poluição do Nabão. O que houve ali foi essencialmente, o que é também natural, a tentativa de dar ênfase àquela obra que se estava a visitar, eventualmente não referindo tanto os outros aspectos e que o Feliciano tão bem colocou, porque de facto são problemas reais e que exigem soluções. Mas, portanto, eu não fiquei com essa ideia que se pretendesse transmitir, ou isso seria completamente insensato ou irreal, que a intervenção no flecheiro vai resolver os problemas de poluição. Contribui em alguns aspectos, mas não naqueles que são os aspectos de poluição ou os episódios de poluição que o nosso Rio Nabão vai tendo. Portanto, quanto à questão em concreto, portanto, eu acho que na prática foi isso que aconteceu. Do parte do secretário de Estado, ele estaria um pouco menos bem preparado para responder a essas questões. No caso do vice-presidente, tentou dar enfoque, portanto, à intervenção e à obra que estávamos a visitar, desviando ou enfim, menorizando a atenção para a questão da poluição a montante e, aliás, como eu lá na altura frisei, desde logo a montante do nosso concelho, até, portanto. O Tiago também teve a oportunidade para participar em parte dessa visita às obras no flecheiro, e se calhar também merece que nós digamos 2 ou 3 palavrinhas sobre essa intervenção, mas precisamente sobre estas declarações quer do secretário de Estado, quer do vice-presidente da APA, ou seja, ficamos aqui pelo menos também com a sensação de que efetivamente este será um problema que no final de contas irá demorar a ser resolvido. Sim, realmente o resumo que tiramos, pelo menos com base naquelas declarações dos 2 intervenientes, é que realmente não temos uma solução à vista. Ainda hoje, em reunião de Câmara, tive a oportunidade de abordar o assunto. Curiosamente, nem me recordava que era um assunto que queríamos falar hoje, mas até calha a propósito de falar sobre o tema, porque realmente é algo. O projeto para o flecheiro tem os seus méritos, seguramente, e tem um impacto. Aliás, a grande motivação do projeto acaba por ser o impacto que terá no Rio, mas a questão da poluição não é resolvida por aquela intervenção, até porque o problema acontece antes, não é? E realmente essa questão é preocupante, o desconhecimento que pareceu ser transmitido pelo secretário de Estado, que tem responsabilidades governativas no tema. Aliás, o tema já foi várias vezes debatido, creio eu, pelos diferentes partidos na Assembleia da República até, e para mais o seu antecessor, não secretário de Estado, mas o ministro de Estado, ministro do Ambiente anterior, tinha até visitado aqui o nosso concelho, tinha visitado o Rio e tinha até anunciado, em abril de 2021, tinha anunciado 22 milhões de euros para resolver o problema. E foi precisamente esse o tema que hoje peguei em reunião de Câmara, para perceber realmente se não há um fio condutor na ação governativa na pasta do Ambiente, se o que um ministro de Estado promete, perde efeito por trocar para outro governante, para outro governo, ou se realmente é uma promessa que ainda é para cumprir, não é para cumprir, de que forma é que é para cumprir, porque até o secretário de Estado, que falou enquanto o governante anterior falava nesses tais 22 milhões de euros, o secretário de Estado falou em perspectivas futuras de fundos comunitários que nós estamos à espera já há muito tempo. E hoje em reunião de Câmara falámos sobre o tema e vimos realmente que existem possibilidades, mas nenhuma delas é a curto prazo.
O Cristóvão, precisamente, temos razões para acreditar que efetivamente o Governo está a dar a prioridade necessária à resolução deste problema, ou esta indefinição faz-nos acreditar precisamente o contrário? Bom, antes de mais apetece-me brincar aqui um bocadinho com o Tiago, só para dizer que esta questão do Secretário de Estado aparentemente não ter aqui alguma ligação daquilo que eram as posições do anterior ministro, faz lembrar um bocadinho quando os atuais dirigentes do PSD dizem que não tem nada a ver com os anteriores ou com as governações anteriores, mas e obviamente não é assim, não pode ser, e aqui também não. Portanto, obviamente o governo é o mesmo, independentemente da mudança de alguns dos seus atores, e portanto eu creio e acredito nisso que portanto, na questão da prioridade, ou seja, o problema está sinalizado e há vontade de o resolver. Quando o anterior Ministro do Ambiente falou na questão dos 22 milhões, aquilo que no fundo, em primeiro lugar, disse é que esse é o custo, é o custo expectável para se resolver o problema. Uma pequena parte, que é as obras na ETAR, já está a acontecer, na ETAR de Ceiça, mas depois a parte maior, a parte de Leão, não só pelo valor, mas pela dificuldade da obra, estamos a falar de uma obra muito grande, ou seja, estamos a falar na questão da criação de separativos em todo o território do Concelho de Orem. Portanto, no fundo, separativos é precisamente o separar, digamos, as águas pluviais, as águas da chuva, dos esgotos domésticos, porque é precisamente a falta desses separativos que faz com que verificamos que nos dias de chuva mais intensa e prolongada, a ETAR ou as ETARs não têm depois capacidade de tratamento, ou melhor, de reter tanto tempo a água, naturalmente, porque esgotam a sua capacidade e, portanto, libertam mais volume. E digo mais porque libertam sempre, é esse o papel da ETAR, é libertar água já devidamente limpa nas linhas de água, neste caso no Nabão, mas, portanto, quando há de facto uma carga muito intensa, não há essa capacidade de conseguir limpar a água antes de a libertar, e isso de facto tem a ver com esta questão dos separativos. Portanto, que na verdade, e é por isso que se calhar nos últimos anos tem verificado este de certa forma, o crescer destes episódios de poluição, e também é importante sublinhar isso. O Rio Nabão não é um rio poluído, é um rio que tem episódios de poluição, são coisas diferentes, mas porque efetivamente à medida que a rede em Orem foi aumentando, portanto mais habitações, mais edifícios passaram a estar ligados à rede de saneamento, portanto obviamente o volume desse saneamento, mas também dos tais pluviais, foi aumentando, e é por isso que estes episódios, de certa forma, cresceram nos últimos anos. Agora, eu acredito realmente que há essa prioridade por parte do Governo. Agora, é preciso encontrar o dinheiro, os tais cerca de 20 milhões, porque penso que as obras na ETAR estão na casa dos 2, penso que é por aí, não tenho os números exatos de memória, mas penso que é por aí, portanto, cerca de 20 milhões, que é o que é expectável para a construção desses separativos no Concelho de Orem. Isto não é uma obra que se faça de um dia para o outro, portanto, mesmo tendo já o financiamento garantido. E, portanto, aquilo que foi dito, que é se esse financiamento vai ser ainda por PRR ou no âmbito do quadro comunitário 2030, parece-me razoável, e quer dizer, nós o que nos interessa é que a obra seja feita ou vá sendo feita, porque tem que o sublinhar mais uma vez, isto não vai ser de um dia para o outro e provavelmente não vai ser de um ano para o outro, vai ser ao longo de algum tempo. É uma obra que a responsabilidade é da TEJ Ambiente, enquanto entidade que portanto tem aqui a concessão das águas e saneamento, e vai ter que ser feita ao longo de algum tempo. Mas o importante é começar, porque com certeza, à medida que algumas partes forem sendo tratadas, também o volume que chega a ETAR diminuirá, e se calhar chegará um momento em que nem é preciso ter todo o Concelho de Orem já resolvido para que os episódios deixem de acontecer. Tiago, também a mesma convicção de que há vontade do Governo em resolver este problema? Antes disso, tenho que responder aqui à provocação do Hugo, que não tem propriamente que ver com o tema, mas realmente, se há quem diz, quem fala muitas vezes, e acho que quase todas as vezes temos aqui um programa destes
de reflexão. Realmente o Hugo gosta muito de dizer isso. Aliás, quem eu ouço dizer isso é o Hugo, e nunca ouvi o PSD dizer que não tinha nada a ver com governações anteriores. Pelo contrário, acho que qualquer social-democrata tem orgulho nos quase 50 anos de história do seu partido e no papel que teve no desenvolvimento quer do Conselho, quer do país. E em relação a esta questão, pois eu não sei o que é que vai na cabeça dos governantes, não consigo precisar. O que nós podemos avaliar são realmente as declarações que são públicas sobre o tema. E neste caso em concreto, nesta visita ao flecheiro, não foi apresentada realmente uma solução, um plano pelo menos concreto. São coisas um bocadinho no ar. Em 2021 pelo menos havia ali uma intenção concreta, não se concretizou. Curiosamente era um ano de autárquicas, não saberemos se era por isso ou não, mas realmente as coisas não se concretizaram, mas pelo menos havia um plano, uma intenção, uma preocupação, e neste momento parece-me a mim que essa preocupação não tem realmente tanto valor. Veremos realmente se nos próximos tempos, seja através de fundos europeus, seja através do PRR, seja através do Portugal 2030, qual é que é a questão? É que realmente tudo isto leva muito tempo. E o nosso rio realmente agora estamos aqui numa fase, sabemos que estas cargas acontecem mais quando também temos mais chuva, ou estamos numa fase, estamos a entrar no verão, não é? E não tem tanto impacto, e parece que o problema às vezes até se esquece um pouco, e só quando chegamos ao inverno, quando vem a chuva, é que lá vêm os episódios de poluição. Pois é certo, mas eles continuam a acontecer, e se nada for feito vão continuar a acontecer, e se houver até prevaricadores, com o sentimento de impunidade a crescer, se calhar até tem tendência a piorar. Tiago, uma Câmara por si só tem possibilidade de acelerar um processo desta dimensão? Tem possibilidade de fazer parte do processo. Não é um investimento na ordem destas 2 dezenas de milhões de euros. Não é um investimento que uma Câmara, um município tenha capacidade de assegurar. Agora, tem a responsabilidade realmente de fazer tudo ao seu alcance, desde pressão, e aliás em reunião de Câmara já levantei o tema várias questões, se com reuniões, com grupos de trabalho, com contactos, seja com governantes, seja com entidades responsáveis como a APA, não se vai lá, se calhar tem que se pensar outras medidas de pressão mais mediática, pressão mais pública, e falávamos disso mais a quente naqueles momentos, lá está, dos tais episódios, mas o assunto não pode realmente cair, tem que ser um tema, porque o rio diz-nos muito a nós todos, o rio atravessa a cidade, o concelho, é um dos nossos cartões de visita. Não podemos deixar realmente desmazelar neste tema, e o município tem que fazer tudo o que está ao seu alcance, ainda para mais, neste momento governado pelo mesmo partido que governa a nível nacional. Seria de esperar que houvesse pelo menos um maior entrosamento e uma maior proximidade nesse tema e noutros. Já agora, Hugo, uma Câmara tem ao seu dispor ferramentas que permitam apressar este processo? Vamos lá ver. É até preciso colocar a tónica em quem é que faz a obra, porque para que não haja confusão, quer dizer, não é o Ministério do Ambiente, não é o Governo que vai fazer estas obras, como não é o Governo que está a fazer as obras nem a tarde ceiça. Portanto, as obras competem à TES Ambiente para resolver um problema do município de Orém, que é também, ainda por cima, não só o maior território da TES Ambiente, mas atualmente até neste mandato até é presidente portanto é quem tem a presidência da empresa. Ao Governo cabe fazer aquilo que, por exemplo, o Flecheiro fez, que é abrir uma linha de financiamento, e no caso do Flecheiro é preciso também sublinhar, foi especificamente para o Nabão e para Tomar. Foi uma candidatura feita à medida que tem a ver com a questão dos riscos de cheias. Não é? É nesse âmbito que aquela candidatura foi aprovada e foi desenhada especificamente para Tomar. Ali, não sei se será especificamente, eventualmente haverá outras situações no país também, portanto, nesta questão da criação dos separativos, mas realmente ao Governo que compete é abrir a linha de financiamento, porque depois tem que haver projetos, tem que haver, os projetos sei que pelo menos em parte já existem, mas a responsabilidade de os executar é da TES Ambiente e do município de Orém. Já agora, sobre o Flecheiro propriamente dito, Tiago, esta é efetivamente a obra de um mandato, como já se ouviu? Esta obra tem aqui várias vertentes, desde logo, também porque tem este papel, aliás, este propósito até a nível do financiamento, da questão do controle de cheias, da gestão das cheias, e tem essa possibilidade de o fazer. E depois também tem a possibilidade de mudar a forma, creio eu, como os tomarenses também lidam, e a sua forma de lidar e de estar com o rio, é realmente
uma conclusão para um projeto já iniciado há muito tempo nas margens do rio, iniciado ainda em governação do PSD, com as fases anteriores deste trabalho, e esta pode ser realmente a conclusão disso, transformando realmente todas as margens do rio, e é sem dúvida aí tem essa importância. É uma obra também de um valor muito significativo, felizmente que existe financiamento para isso, de outra forma o município teria muitas dificuldades em fazê-lo. Ela tem essa importância e esperamos agora para ver a sua conclusão. Dado o valor também, é um projeto que nós desde logo partilhamos a preocupação com a execução, o acompanhamento, porque infelizmente não tem sido o melhor histórico das obras públicas, e esta aqui deste valor realmente merece um acompanhamento muito detalhado. Nós até falámos sobre a questão, e já falei várias vezes sobre isso, e até aqui sobre a questão da revisão de projetos. São várias, é uma quantidade uma quantidade imensa de terra que é movida, basta as contas falharem ali numa vírgula que o valor da obra pode ser modificado imensamente. Pronto, isso é tudo isso é um conjunto de preocupações, mas vemos obviamente que o potencial e sobre isso, e especialmente em ver todo este projeto de muitos anos finalmente concluído, é bom, é positivo. O mais difícil já estará feito, e aqui o mais difícil, falo do realojamento das famílias que ali estavam. Sim, o projeto tem também essa componente social, e o poderá falar melhor, é um projeto da governação socialista, tem essa componente social também que foi assegurada previamente com o realojamento das famílias. Também é um projeto, essa questão do social era quase um tema só por si, que provavelmente mereceria muito aqui também a nossa discussão e a nossa reflexão, porque foram encontradas soluções, não só uma solução, foram encontradas várias soluções, e acho que também importa, ou está quase a chegar também o momento de avaliarmos também o mérito e o sucesso dessas soluções. Numa primeira fase, efetivamente serviu para a saída e retirada das famílias do flecheiro, mas importa agora perceber realmente o seguimento que essas famílias e que essas famílias têm na integração na nossa comunidade também, e perceber realmente como é que as coisas estão a funcionar. Nós ainda recentemente tivemos um episódio, creio que foi semana passada, com uma rusga, obviamente não extrapolando do particular para o todo, mas é importante haver esse acompanhamento. Ainda recentemente falávamos numa ação que o PS desenvolveu a nível local sobre a questão da habitação pública, habitação social, que a habitação não é só construir a casa, não é só dar a casa, é muito mais do que isso. E realmente temos que perceber, e vamos estar atentos a isso, é um tema sobre o qual também vamos nos querer debruçar brevemente, perceber realmente o sucesso, o mérito dessas intervenções e o que é que está a ser feito nessa lógica da integração. A mesma questão, o Cristóvão, esta merece ser classificada como uma obra de um mandato? Eu, honestamente, acho que de certa forma é muito mais que isso. O Tiago fez ali aquele truque habilidoso de dizer que isto é a conclusão de algo iniciado há muito tempo, mas de facto a questão mais importante desta obra, e enfim, de facto é algo que deu muito trabalho de uma equipa e com muitos obstáculos pela frente, mas de facto o mais difícil era aquilo que nada tinha feito e que nunca, em quase 5 décadas, se tinha dado um pequeno passo, sequer que fosse. Que era, pelo contrário, houve passos até em sentido contrário, pelo menos na viragem do século, em que até foram melhoradas as condições das barracas e deixado que um conjunto de novas famílias ali se fixasse, portanto ali alguns no início dos anos 2000. E portanto esse é que é o grande trabalho, sem o qual nada disto seria possível. Portanto, a retirada das cerca de 250 pessoas daquele espaço, que, devo recordar, ali foram colocadas, as primeiras famílias foram colocadas lá, e já nessa altura, portanto nos anos 76, 77, 78, por aí, colocadas já nessa altura com a promessa que seria por pouco tempo, porque depois seriam realojadas noutros locais. E portanto de lá para cá nada foi feito sobre isso. A questão da reabilitação acaba por ser mais fácil, e já agora deixar dizer que, da reabilitação urbana, digamos assim, e já agora dizer que sim, nós tivemos este financiamento, mas se não o tivéssemos conseguiríamos fazer à mesma. Felizmente o município está de boa saúde financeira, 2 milhões é muito menos do que a capacidade de endividamento do município, e de vez em quando também importa sublinhar isso, é que esta governação
com tudo aquilo que tem feito, não deixou até hoje 1 cêntimo de dívida. Nós nunca precisámos, ao longo destes quase 10 anos, de recorrer a nenhum empréstimo. Não quer dizer que não pudéssemos fazer e que se calhar não haja obras que... Esta, por exemplo, seria uma delas, que se não houvesse financiamento, se calhar justificava que recorrêssemos a crédito. E felizmente temos, nem sei neste momento, mas na casa dos 20 milhões de capacidade de crédito. Quando chegámos à governação, a capacidade de crédito do município era de 900 mil euros. Era o máximo que poderíamos estar. Isto está definido por regras e por fórmulas, portanto, para cada município. Era 900 mil euros aquilo que o município poderia ainda recorrer a crédito se precisasse. Portanto, atualmente está na casa dos 20 milhões, ou já acima dos 20 milhões, teríamos perfeitamente essa capacidade. Agora, de facto, eu acho que a obra é pela expectativa que ao longo destes 50 anos foi sendo criada, todas as câmaras falaram nisto, todos os partidos falaram nisto, todos os candidatos sucessivos falaram nisto, mas de facto ninguém... E já houve financiamentos, maiores até. Eu lembro-me que durante a anterior governação PSD, havia 4 milhões disponíveis para o flecheiro, a chamada terceira fase, na altura terceira fase do flecheiro. É bem mais do que os 2 milhões que nós agora estamos a usar. Foram desperdiçados. E não foi por falta de aviso. Na altura eu era, digamos, líder da oposição, falei muitas vezes sobre isso com o então Presidente de Câmara, para pelo menos tentar, já que não ia acontecer nada no flecheiro, porque era evidente, não havia nenhum passo dado para retirar uma família que fosse, para pelo menos desviar esse dinheiro, por exemplo, para as obras do mercado, que estavam também incluídas nesta lógica do flecheiro, e portanto seria fácil e portanto fazer um projeto de base e fazer obras em condições no mercado, ou então para outra, eu propus na altura várias vezes que fosse o mercado, mas então para outra solução. Não se fez, perderam-se esses 4 milhões. E portanto, isto é de facto uma obra que acho que marca... Justifica-se que este problema não tenha sido resolvido anteriormente por uma questão apenas porque dá chatices. De opção política? Não, eu acho que não foi opção política. Eu acho que foi mesmo porque ninguém teve... E eu aqui corro o risco de indiretamente estar a falar de mim, porque de facto eu fui o responsável político, digamos, responsável é Presidente de Câmara enquanto líder de uma equipa, naturalmente, mas o político com a tutela direta desta matéria e de todo este trabalho, e portanto sei que de facto no dia-a-dia isto deu muito trabalho, dores de cabeça, muitos obstáculos nas variadas questões, seja no encontrar de soluções, seja muitas vezes o dialogar com as pessoas, e reparem, nós fizemos isto sem praticamente nenhum alarido, sem, enfim, com um ou outro episódio, muitas vezes mais até de ruído de fundo do que de reais problemas, mas conseguiu-se fazer. Agora, a verdade é que até aqui, reparemos, há pouco o Tiago falava na questão do acompanhamento. Tem toda a razão. Portanto, isto não é só, digamos, ceder uma casa, e é preciso também sublinhar sempre isso, o município não dá casas, aluga-as, como fazem qualquer outra situação das pessoas que vivem em habitação social do município. Enfim, e recordo isto, quando chegámos à governação havia 160 fogos de habitação social ocupados por famílias que pagam as rendas no âmbito da lei, portanto é uma forma que é calculada família a família. Hoje temos cerca de 200 fogos, ou seja, com isto, na verdade, ainda aumentámos o património municipal. Portanto, ninguém leva uma casa, habita enquanto tiver condições para tal. Mas dizia o Tiago, é preciso... Enquanto cumprir também? E enquanto cumprir, exato, há direitos e deveres. Reparem, nós a primeira coisa que fizemos foi criar um regulamento da habitação social, não havia sequer. Portanto, eu nem sei bem como é que eram cedidas casas noutros tempos, porque não era por concurso, não havia regulamento. Enfim, mas a verdade é que portanto, foram dados esses primeiros passos e dizia o Tiago, e bem, é preciso fazer acompanhamento, claro, mas não havia sequer equipa. A equipa social do município não chegava para o básico de pequenas coisas que, claro, pois não permitem andar no terreno. Quer dizer, havia 2 técnicas que, como digo, não chegam para o básico do muito até de trabalho burocrático que é preciso fazer, e portanto não dava para andar no terreno, não dava para acompanhar as famílias, não dava para ir aos bairros ou ao flecheiro ou a qualquer outra situação. Portanto, essa foi também parte do trabalho.
trabalho, fomos aumentando a equipa, é preciso continuar a reforçar a equipa, até com diferentes valências, para de facto acompanhar estas famílias todas, e agora não estamos a falar especificamente da etnia cigana, mas de todos aqueles que vivem em habitações sociais do município e depois também outras famílias que não residem nos fogos do município. Portanto, em muitas áreas, e fazer o cruzamento com as outras entidades, que é também muito importante e que também não acontecia, pelo menos de forma real, com a educação, com a saúde, com as autoridades, com a segurança social, e no caso especificamente da etnia, que agora está dispersa e como indicam as boas práticas, o que queremos é chegar a um ponto que obviamente não é amanhã, estas coisas demoram a ter resultados, mas ao ponto em que pura e simplesmente não seja tema. É isso a que queremos chegar. Muito bem. Tiago, antes de avançarmos para outro tema, não sei se há algo mais a acrescentar relativamente a este dossiê. Não, em grande parte já foi dito os argumentos de parte a parte e realmente é também só deixar aqui uma nota, também quase resposta também aqui à provocação novamente ao desafio do Hugo, realmente sobre a questão da dívida, do endividamento, também não esquecer ou comparar aquilo que foi o nível de investimento no Conselho, porque a dívida advém do investimento, isso é preciso que se diga, a dívida resulta do investimento de muitos milhões de euros que foi feito no Conselho em várias vertentes, e por exemplo estamos a falar do Parque do Flecheiro, ao lado está a Ponte do Flecheiro, que também teve que ser construído, tudo isso é um investimento que em grande parte, apesar de haver financiamentos comunitários, em grande parte houve a comparticipação nacional e isso requeriu a contrair dívida, que é para isso que ela serve, para investir no território. E as prioridades também mudam ao longo do tempo. A dada altura as prioridades eram as infraestruturas, estávamos numa fase em que era necessário, por exemplo, ao nível de saneamento, e que ainda hoje há necessidades, mas que era uma necessidade muito grande ao nível de saneamento, havia várias infraestruturas que eram necessárias, essas eram as prioridades do tempo, e do partido que governava, do PSD. Hoje o Partido Socialista governa com as suas prioridades, com as prioridades também deste tempo, e nós temos as nossas prioridades, e também é isso que vale aqui numa democracia, cada um poder também batalhar por aquilo que acha que é melhor para o seu território. Muito bem. Mas 47 milhões de euros de dívida é muito para um conselho como Tomar. E os foram feitos de investimento. Muito. Seria tema para outro programa, mas acho que não, na verdade não se consegue perceber, e eu já estou quase há 10 anos na Câmara, não consigo realmente perceber onde é que estão onde é que efetivamente foram investidos esses 47 milhões de dívida. Não, é demais. Está bem que sabemos que há coisas que, por exemplo, como o Parque T, onde só aí foram 10 milhões, mas na verdade somos nós agora que a estamos a pagar, a atual governação. Sim, mas até pagar os 10 milhões vai demorar toda a nossa vida. E não vai chegar. E portanto, sim, houve investimento, claro que sim, mas é verdade também que muito foi financiado e os níveis de comparticipação eram semelhantes aos de agora, e de certa forma também foi o período. Agora nós temos esta questão do PRR, que é, digamos, foi aqui um extra provocado pela pandemia, que trouxe um nível de financiamento interessante, mas fora isso, o CREN, que foi portanto, o quadro comunitário, que hoje poderíamos chamar o 010, não é? Mas na altura que se chamava o CREN, foi o período em que maior financiamento houve. Portanto, justificar a dívida com aquilo que foi preciso pagar das comparticipações nacionais é muito curto para chegar a 47 milhões de euros de dívida. Nós temos de nos sentar e fazer as contas como deve ser.